Bom dia, pessoal. Vamos começar as orientações das atividades de hoje. Então, hoje, dia 20 de abril, que pode ser representado pelo número 4, porque ele é o quarto mês do ano. E o ano que a gente está, né, é 2021. Hoje também é uma terça-feira, bom lembrar. Gente, esse T aqui que tem aqui, que é a letra do computador, ele fica muito parecido com o I, né? O meu T, eu faço ele assim, eu faço uma cobrinha e daí eu faço para baixo. Tem que cuidar para não confundir com o J. O J é mais retão, né? Mas esse é o J de forma, porque daí ele não vai se confundir com o J cursivo, porque o nosso J cursivo é assim, beleza? Então dá para fazer o T assim, se quiserem. Se já aprenderam do outro jeito ali, pode fazer também. Só tem que cuidar, porque o T fazendo ele assim, ele fica muito parecido com o nosso I, né? Às vezes até o nosso I fica com essa bolinha também ali em cima, fica assim, então fica bem parecido. Só toma esse cuidado, né? Pra o I ficar mais tortinho pra baixo. Opa! O I fica mais tortinho pra baixo e o T fica mais retinho. Ou então vocês podem, ao invés de fazer essa voltinha, só faz uma rampinha aqui em cima e desce pra baixo e escreve terça. Beleza? Só pra vocês saberem que dá pra fazer desse jeito. E que eu faço desse jeito também. Então, se a gente voltar para a sala, vocês vão ver que o meu T é um pouquinho diferente desse. Bom, aqui a gente tem a primeira atividade, que é de matemática. Primeiro, vocês vão lá na página 32 do livro responder as atividades. Então, vamos lá ler primeiro. Depois a gente vai... Opa, não é aqui, é aqui. Depois a gente vai fazer a segunda parte de português. Então, aqui, vamos ler o que está escrito aqui em cima. Deixa eu abrir a caneta. Mariana, ao analisar os resultados organizados no gráfico sobre as preferências das apresentações no circo, observou que a soma do número de votos dados às exibições do mágico e dos trapezistas foi igual aos votos obtidos pelas atuações dos palhaços e dos malabaristas. Ela perguntou à professora Leila se poderia escrever 4 mais 8 é igual a 3 mais 9. É muito fácil descobrir isso daqui, né? Como que eu faço para saber se está certo? Faço 8 mais 4, vai dar 8, 9, 10, 11, 12. Então, isso daqui tem o resultado 12. E aqui, 9, 10, 11, 12. Então, 4 mais 8 é igual a 3 mais 9? É, tá certo. E eu já meio que dei a resposta para vocês, né? Então, o que você acha que a professora Leila respondeu? Será que ela conseguiu ver isso daqui? 2. A professora Leila pediu aos alunos que respondessem quais das escritas a seguir estavam corretas e justificassem a sua resposta. Faça você também. Então, tá vendo que a gente analisou aqui para ver se essa resposta estava certa, se essa afirmação estava certa? Vocês vão fazer aqui também. Será que 15 mais 10 é 25? Por quê? Será que 15 mais 10 é igual a 10 mais 15? Por que que você acha que sim? Então, vocês vão analisar cada uma dessas aqui e colocar a resposta. Pode ser nesse quadro rosinha aqui embaixo, tá? Só cuida para não escrever muito grande, senão não vai caber de todos. Escreve lá letra A, letra B, letra C, letra D, E, F. Aí você escreve a resposta de cada um, certo? Terminou essa parte de matemática, daí a gente tem uma segunda parte, que é um pouquinho de treino de continhas, né? Armar e efetuar o resultado. Então, vocês vão armar essas continhas e fazer a conta do resultado, efetuar o resultado. Então, lembrando que é colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Certo? Depois, em português, vocês vão procurar em qualquer lugar, tá? No celular, no livro, no calendário que tem na parede, na escrita que tem, sei lá, na caixa de leite, na caixa de sabão em pó, onde vocês quiserem. Vocês vão procurar 5 palavras monossílabas, 5 dissílaba, 5 trissílaba, 5 polissílaba. E depois que vocês copiarem essas 5 de cada uma,
vocês vão circular com lápis de cor, daí a cor que você quiser, a sílaba tônica de cada uma das palavras que você fez, certo? Então, você vai procurar 5 de cada, 5 monossílabas, 5 dissílabas, 5 trissílabas, 5 polissílaba, e depois grifar com lápis de cor, aliás, circular com lápis de cor a sílaba mais forte, a sílaba tônica, beleza? Terminou português, a gente vai então para geografia. Aqui em geografia, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre paisagens, né, que é o que a gente está estudando. E para isso a gente vai ler a página 12 e 13 e depois vocês vão responder as perguntas da página 13. Então vamos lá ler. Geografia, aqui. Vamos abrir a caneta. Pronto. Aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre a transformação da paisagem. Então vamos lá. A paisagem sempre se modifica. Por exemplo, a vista que temos de um lugar de manhã é diferente da vista que temos à noite. Quando chove, a paisagem é diferente da que vemos em dia sem chuva. É claro, em dia sem chuva a gente vê a rua seca, não tem água na rua. Em dia que chove a gente vê água na rua, então significa que mudou a paisagem. Quando eu vejo, eu olho na rua de manhã, tem um Fusca e deixa eu pensar em outro carro. Quero ver, lembrar. Um HB20. Tem um Fusca e um HB20 estacionado. Aí eu saio à noite para olhar, só tá o Fusca lá. Mudou a minha paisagem? Houve transformação? Houve, mudou. Alguma coisa foi mudada ali. Vamos continuar a leitura. Cada pessoa percebe as paisagens e se recorda delas e de seus detalhes de um modo particular. Dessa maneira, elas se tornam únicas. Então, por exemplo, eu estou observando um parque. Eu gosto muito, digamos, né? Eu gosto muito de árvores. Então, eu vou notar todas as árvores que tem, que elas têm flores, se elas não têm, se elas estão verdes, se elas estão secas. Aí, um primo meu vai comigo e ele gosta dos brinquedos que tem lá no parque. O que ele vai notar? Ele vai notar as árvores? Não, ele vai notar os brinquedos. Então, a paisagem para ele vai se resumir nos brinquedos. Ele vai saber que tem árvore lá. Se eu perguntar, você viu a árvore? Viu? Mas o que ele vai saber bem certinho? Os brinquedos. Por quê? Porque ele queria brincar. E eu, como gosto muito de árvore, eu vou ter uma atenção maior para a parte que eu gosto. E é por isso que aqui no livro comenta, cada um vai observar a paisagem de uma maneira particular, né? A gente vai observar o que chama mais atenção para nós, e isso depende muito do gosto de cada um, que pode mudar ao longo da vida, mas no momento que você vê, vai ser aquilo que você gosta que vai te chamar a atenção, tá? Aí aqui embaixo tem uma atividade, só que é para fazer com a turma, então a gente vai deixar para lá, tá? Vamos na próxima página, página 13. Vamos continuar a leitura aqui, ó. Em algumas paisagens, existem elementos que levam anos ou até mesmo décadas para passar por algum tipo de mudança. São exemplos disso as rochas expostas apenas à ação da natureza e a vegetação de um parque onde o desmatamento é proibido. Também há casos em que certas construções podem ficar anos sem reformas ou sem grandes modificações. Por isso, muitos lugares apresentam hoje elementos que já estavam presentes em sua paisagem no passado, o que é e que pouco mudaram, né? Aí aqui embaixo tem uma foto basicamente do mesmo lugar, só que essa do lado esquerdo parece estar um pouquinho mais longe e essa daqui parece estar um pouquinho mais perto, se eu não estou enganada, algo assim, mais alta, né? Essa daqui parece mais alta, na verdade, e essa mais pertinho. Talvez essa foi tirada com um drone, porque hoje em dia a gente já tem drone, e essa de 1949 foi tirada de um helicóptero ou avião. Nem lembro o ano que foi inventado o helicóptero, mas é daí por isso um pouquinho mais alto. Mas notem, tá vendo esse prédio aqui? Não é igual esse prédio aqui? É igual, só que essa foto é de 1949 e essa foto aqui é de 2014. Bastante anos se passaram e mesmo assim o prédio se manteve. Aí temos as questõezinhas para vocês responder aqui embaixo. Qual é a data de cada foto? Já respondi. Que paisagens elas retratam?
Então, você vai ter que me dizer aqui, que tipo de paisagem ela retrata? B. Que elementos permanecem nessa paisagem de uma data para outra? Então, você vai olhar o que permaneceu dessa data aqui para essa data aqui. A segunda parte da pergunta, que elementos aparecem apenas na foto mais recente? Então, o que está aparecendo somente nessa foto de 2014? C. Quais mudanças mais chamaram sua atenção e por quê? Essa daqui é uma resposta particular. Você vai olhar e vai dizer o que chamou a sua atenção e por que chamou sua atenção. D. Levantem hipóteses para explicar as mudanças que podem ser percebidas pela comparação das fotos. Então, você vai me dizer um porquê. Por que nessa foto não tem alguma coisa que tem na de 2014? Então, você vai levantar hipóteses, coisas que podem ter acontecido para isso ter mudado, certo? Lembrando que essa foto aqui é preto e branco, né? Essa daqui é colorido por causa da data, mas essa partezinha aqui cinza escura são árvores, tá? Só para caso vocês tenham dúvidas, certo? Terminou a atividade de geografia de hoje, então vocês terminaram a atividade, todas as atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Amanhã é feriado, então a gente volta na quinta-feira, beleza? Mas ainda assim, hoje a gente tem até meio-dia, então fiquem à vontade para mandarem mensagem, ok? Até!